Universidade de Salvador, Habitação Popular Alternativa e Possibilidades. O trabalho consiste na obtenção de média bimestral da disciplina de Introdução ao Trabalho Científico. Orientadora, professora Karine Silveira. A equipe é composta por Paulo Felipe, Jéssica Maria, Karine Casais, Natiele Silva e Zenilda Passos. O trabalho é composto por tema, problema, objetivo, hipótese, justificativa, referencial teórico, metodologia e referências bibliográficas. A seguir, a apresentação do elemento tema pela voz da aluna Jéssica. A cada dia que passa, o ser humano evolui e com suas necessidades aumentam. Levando em conta que quase todas as pessoas possuem as mesmas necessidades básicas, podemos afirmar que só uma pequena parcela não consegue se adaptar a certos tipos de tamanhos e ambientes. Seguindo a antropometria do corpo humano, o homem consegue definir o espaço ideal para as ações do dia a dia da vida humana, principalmente se tratando de moradia, a qual o homem utiliza para a maioria das suas necessidades básicas. Hoje, aqui no terceiro mundo, a maioria das pessoas não tem uma renda considerada alta, logo quase todas elas vivem de maneira precária em suas moradias, considerando o tamanho e conforto físico, sendo que com todas as inovações do âmbito arquitetônico, há muitas possibilidades e alternativas econômicas e ideais de se criar um projeto de habitação popular, o qual atenda às necessidades básicas e sem que as pessoas de baixa renda precisem viver em locais apertados e fora dos padrões. Dessa forma, o tema a ser estudado inclui várias possibilidades de se fazer um projeto de habitação popular de uma forma incomum. Apresentação do tema problema pela voz do aluno Paulo Felipe. O direito humano básico de moradia está previsto na Declaração Universal dos Direitos do Homem. Porém, na prática, esse item acaba não servindo para todos. Existem pessoas que trabalham muito as suas vidas todas e não conseguem adquirir a renda suficiente para obter uma moradia digna. Assim, acabam por se formar em costas e enormes favelas nas entranhas das cidades, ou até fazer com que aquele trabalhador se submeta à moradia disponibilizada pelo governo, o qual parece pouco se preocupar com esse problema, que pouco condiz com uma moradia dentro dos padrões mínimos de sobrevivência e segurança. Deste modo, inicia-se o questionamento sobre o que está faltando para que haja uma mudança rápida e eficiente, pois há muitas maneiras de reaproveitar os espaços perdidos de forma positiva em pensar em uma forma econômica, de construir uma casa, pois às vezes são economizados metros quadrados em que mudaria pouca coisa no orçamento, porém fariam grande diferença em uma moradia. Há quem afirme que habitações populares são desprovidas de beleza e o mínimo de conforto apenas pelo fato de estarem designadas, teoricamente, as pessoas de baixa renda. O que vemos são conjuntos habitacionais, em sua maioria totalmente desconectados com a malha urbana, mal servidos de rede de transporte, totalmente abandonados pelo resto da cidade. Assim, a moradia fica resumida à garantia de um teto para que sua população possa se reduzir, mantendo-se, no entanto, as mesmas condições de exclusão e miséria em que se encontram. Apresentação do objetivo pela voz da aluna Natiele. O objetivo: soluções rápidas, econômicas, simples e eficientes. Quando falamos de habitação popular, estamos nos referindo a políticas e ações do poder público para assegurar a esse segmento acesso a moradias adequadas. Isso só pode acontecer se não houver vinculação com a lógica do mercado, que em geral ignora as necessidades dessa população excluída, e também se o poder público oferecer financiamentos e subsídios, a começar com a saúde e a diminuição da taxa de desemprego. Além disso, há necessidades de segurança, as quais partem da simples necessidade de sentir-se seguro dentro de uma casa. Existem formas mais elaboradas de segurança, como um emprego estável, um plano de saúde ou um seguro de vida. Ao pensar no projeto, também acha-se melhores soluções, as quais são resolvidas apenas em pensar na ventilação, no tamanho mínimo confortável para uma boa circulação de todos os moradores da casa, em áreas de lazer, etc. Logo depois vem as questões de autoestima daquele humilde trabalhador, para que ele não se sinta inferiorizado por conta de sua moradia. A partir disso, começamos a pensar nas vantagens e desvantagens e locais onde foram implantados, em algo que não seja isolado e também algo que não seja comum, desde o formato da casa até as cores. A seguir, a apresentação do elemento
hipótese pela voz da aluna Zenilda. A falta de disposição de tempo de todos os profissionais envolvidos em uma obra de habitação popular não permite com que se pense em alternativas e possibilidades de dignizar a moradia de um cidadão de baixa renda. Já existem exemplos que comprovam que a habitação popular pode ser construída com base em um projeto inovador e criativo, visando qualidade técnica, funcional e estética, escolhendo materiais modernos e eficientes que geram economia tanto na obra quanto no cotidiano dos moradores. Fazendo um estudo sobre ventos, climas do município, padrões de moradias da cidade, pode-se optar por sugestões inovadoras com relação ao material utilizado, por exemplo, casa de container, a qual se usa containers de verdade para fazer casas e prédios, de uma forma mais rápida e econômica. Utiliza-se também casa de aço galvanizado, PVC e madeira, os quais são materiais que às vezes compensam mais do que uma simples alvenaria, a qual, apesar de ter suas vantagens, não é muito rápida e pode vir a ser um alto gasto. Existem outras possibilidades, as quais incluem lazer, condomínios, que são integrados por casas unidas por blocos, fechadas por suas grades e compartilhando elementos de lazer e segurança, assim como os conjuntos habitacionais formados por unidades multiresidenciais e multifamiliares, compostos de um grande número de prédios no máximo de 5 andares. Também pode se encaixar nos padrões de vida de uma pessoa de baixa renda. Apresentação do elemento justificativa pela voz da aluna Karina. Conhecer outras formas de implantação de habitações populares ou sociais só possibilita perceber o quanto a mentalidade por trás das políticas de habitação é arcaica e intensamente conectada aos lucros da iniciativa privada. Um arquiteto urbanista deveria ter a obrigação de pensar de forma consciente em moradias dignas para pessoas de qualquer renda. É enriquecedor saber que existem alternativas variadas e propostas inusitadas para solucionar o problema do déficit habitacional em todo o mundo, o que desafia e impulsiona a pesquisa, conhecer, analisar e, acima de tudo, absorver todo tipo de embasamento para um futuro de alternativas eficazes, inovadoras e de baixo custo para essa grande fatia da população que tem a mesma necessidade de todas as outras e também deve ter os mesmos sonhos contemplados e respeitados. A seguir, a apresentação do elemento referencial teórico pela voz das alunas Jéssica e Natier. A destinação entre os projetos habitacionais e a política urbana é o absoluto desprezo pela qualidade do projeto, gerando soluções uniformizadas, padronizadas e sem nenhuma preocupação com a qualidade da moradia, com a inserção urbana e com o respeito ao meio físico, diz Nabil Bonduque, autor do texto Política Habitacional e Inclusão Social no Brasil. Vale salientar a confusão conceitual que existe no exame da questão habitacional. Necessidades habitacionais, déficit habitacional e inadequação ou insuficiência das moradias. Quero chamar a atenção para não confundir déficit habitacional com necessidade de construção de novas moradias ou unidades habitacionais, pois a inadequação reflete problemas na qualidade de vida das moradias. Aborda José Romeu de Vasconcelos e José Osvaldo Cândido Júnior em seu texto O Problema Habitacional no Brasil. Com todas as artes populares, e a arquitetura também é rica de sugestões, de ritmos e de invenções, oferecendo características bem nítidas e positivas. Logo de início, se poderá constatar que as casas de gente pobre no Brasil oferecem condições ambientes muito particulares, condições oriundas, por um lado, dos terrenos em que as mesmas são construídas e, por outro, dos materiais usados na sua execução, diz Joaquim Cardoso, autor do texto Arquitetura Popular no Brasil.
Por último, Sandra Cavalcante atribui a primeira presidente da BNH: a casa própria faz do trabalhador um conservador que defende o direito de propriedade. A seguir, a apresentação do elemento metodologia pela voz da aluna Karine. O procedimento metodológico utilizado foi através de uma pesquisa descritiva por meio de análise documental na internet. O objetivo de pesquisa em questão foi a habitação popular, a qual foi analisada as suas partes estruturais, econômicas e sociais. A hipótese continha soluções para o problema e até mesmo conclusões sobre o objeto em questão. Tais autores foram escolhidos por terem um pensamento mais voltados a valores sociais e aos problemas com relação à habitação popular no Brasil. A seguir, a apresentação de exemplos pela voz de Paulo Felipe Zenilda. Bem, aqui vamos ver duas imagens de duas casas populares que são construídas pelo governo. Na primeira imagem você vê uma casa de 45 metros quadrados. Na qual é um padrão mais utilizado nas prefeituras e cidades e governantes. Embora elas não dão conforto para os moradores, que o espaço se torna muito pequeno. Na segunda você já vê um projeto mais elaborado, para 3 pessoas, ou no caso 3 dormitórios. 4 filhos. Mas ainda assim existe um desconforto pelo tamanho do imóvel. O grande diferencial do projeto é o tamanho da unidade. Essa tem 45 metros quadrados e essa 60. Bom, com as imagens finalizamos o trabalho de introdução ao trabalho científico.